A Marvel conta com alguns dos personagens mais poderosos de toda a ficção e nem sempre valorizamos aqueles que são os mais resistentes. Alguns personagens dessa lista podem entrar de peito aberto no inferno e voltar como se nada tivesse acontecido. A maioria daqui desafia a morte quase todo final de semana e isso já se tornou uma coisa completamente cotidiana. Hoje vamos ver aqueles personagens que fisicamente são quase impossíveis de serem vencidos por conta da sua imensa resistência. Aqueles que estão aqui são a nata da sobrevivência e antes de mais nada, já deixa o like aí embaixo para fortalecer o canal. Não esqueça de comentar quais desses personagens que eu vou listar aqui hoje é o seu favorito e vamos para a lista de hoje, começando com o Hulk. Bom, simplesmente não tem como não falar de um personagem resistente sem citar o Hulk, que conta com um dos maiores fatores de cura de toda a Marvel. O personagem coleciona feitos que seriam impossíveis para a grande maioria dos heróis e vilões que ele enfrenta diariamente. Coisas como ter sua pele arrancada até os ossos, o estômago aberto, o crânio perfurado e bombas nucleares, mesmo que possam machucá-lo, não vão matar o personagem. Isso se o personagem sequer for ferido por esses ataques, até porque quanto mais raiva o Hulk tem, não só mais forte ele fica, como também mais resistente. Na sua forma base, quando ele ainda não está muito irritado, armas comuns quase não têm efeito contra ele. Metralhadoras e mísseis podem até chegar a machucá-lo, mas não vão penetrar a sua pele, e quanto mais irritado ele fica, mais difícil isso vai ser. Ao ponto do Wolverine afirmar que o Hulk irritado é muito difícil de cortar, porque a sua pele fica muito densa. Irritado, ele também já foi capaz de resistir a mordidas de cachorros mecânicos com presas de adamantium. Então, além do seu fator de cura insanamente rápido e poderoso, ele ainda conta com uma enorme resistência, talvez a maior de toda a Marvel. E se isso não fosse bastante, na fase do Immortal Hulk, descobrimos que ele tem uma ligação com uma entidade cósmica infernal chamada One Below All. Essa entidade é responsável por dar poder a todos os monstros Gama, e isso inclui o Hulk, Mulher Hulk, Abominável, Bomba A e vários outros. Além dessa revelação que o personagem ganha os poderes por conta dessa entidade, também descobrimos que quando eles morrem, a alma deles vai diretamente de encontro à criatura. Ao invés de morrerem e irem para o paraíso ou ficarem no inferno, ela retorna com suas almas para a Terra, fazendo com que eles se tornem imortais. Mesmo que houvesse alguma maneira inexplicável de algum personagem conseguir matar o Hulk, ele vai retornar por causa disso. Então é mais que óbvio que o personagem iria abrir a lista de hoje, já que nessa fase em específico, o personagem era indestrutível para todos os efeitos. E já que eu falei do Hulk, vale a pena mencionar também um dos seus maiores rivais, não só nos Vingadores, como em todo o núcleo de personagens da Marvel. Thor é filho do pai de todos, Odin, e aqui de quebra já vale dizer que a sua resistência é tão grande que ele é imortal perante ao tempo. Não que ele não envelheça, ele vai, só que isso é tão lento que dá para dizer que o personagem é imortal ao tempo. Ele nasceu 1 milhão de anos antes do período atual dos quadrinhos da Marvel e já foi dito que ele vai ser o deus que mais viveu dentre todos. Em um futuro alternativo, onde ele é o único líder de um panteão restante, ele se dispôs a segurar a entropia do universo para garantir que a vida não chegasse ao fim, e para isso ele teria que ficar lá por toda a eternidade, o que significa que ele simplesmente não pode morrer de velhice. Além disso, ele é absurdamente resiliente. Mesmo na sua juventude, ele já era capaz de lutar guerras inteiras por meses sem parar. O mesmo já afirmou que a sua imortalidade altera o seu sentido, já que ele não tem noção de quanto tempo se passa das coisas, já que para ele é tudo igual. Mesmo que muitos não percebam esse detalhe no personagem, ele também conta com super regeneração, apesar de que os quadrinhos da Marvel não trabalhem tão bem isso. Recentemente, durante a crise dos vampiros, ele teve o seu crânio perfurado e algumas páginas depois ele já estava de pé pronto para voltar à batalha. Em outro quadrinho, o personagem chamado Ex Nihilo também já afirmou que o Thor é ligado ao universo, então mesmo que ele seja morto, ele será trazido novamente. E isso aconteceu com Zeus recentemente, e a forma como ele voltou particularmente não me agradou muito, mas vale mencionar para dizer que o Thor também passaria pelo mesmo processo. O Thor ainda conta com uma forma de renascimento a mais que permite ressuscitar por meio da fé dos seus seguidores. Isso aconteceu após o Ragnarok, onde ele, junto de toda a sua raça de Asgardianos, acabaram morrendo. Quem trouxe de volta à vida foi a sua contraparte chamada Donald Blake, que é um humano comum criado por Odin. O mesmo afirmou que o Thor era feito da fé de terceiros e que ele só poderia ser morto quando a humanidade decidisse que ele estava pronto para partir. Então Donald simplesmente retirou o Thor do seu estado de morte e fez com que o personagem voltasse à vida, o que é mais uma forma de imortalidade que o Thor coleciona. Mas continuando com a lista, outro personagem que de vez em quando costuma trocar alguns socos com o Hulk é o Sentinela, e mais um que é extremamente difícil de matar. Robert Reynolds era um viciado que entrou em laboratório procurando alguma coisa para saciar a sua abstinência e acabou saindo daquele laboratório com poderes quase divinos. Sem querer, ele tomou um líquido de um frasco que continha uma forma aprimorada do soro de super soldado. Isso garantiu a ele poderes que têm a equivalência de 1 milhão de sóis explodindo ao mesmo tempo. O personagem ganhou dezenas de poderes, como super força, super velocidade, super resistência, poderes mentais, manipulação da luz e das sombras, manipulação da realidade e manipulação da matéria. Ele ficou tão forte que até mesmo versões mais fracas suas, que geralmente são versões instáveis mentalmente, são mais poderosas que todos os heróis da Terra juntos. Em uma de suas lutas, onde ele estava mais enfraquecido, ele conseguiu bater de frente com a versão mais poderosa do Hulk fisicamente. Ele estava aguentando de frente os socos do Cicatriz Verde, a mesma personalidade do Hulk que havia movido placas tectônicas e vencido os Illuminates. E a sua resistência não para por aí.
Ele já foi capaz de receber de peito aberto um ataque do Thor junto com seu martelo, e isso fez com que ele só se arrastasse um pouco no chão. Mas o que brilha mesmo no personagem é a sua imortalidade graças à sua regeneração a partir da manipulação de moléculas. Ele já foi capaz de encarar o Homem Molecular, que tentou desintegrá-lo, e quando isso aconteceu, o Sentinela despertou seus poderes de manipulação molecular. Então, ao invés de ser instantaneamente destruído, ele basicamente reverteu todo o processo que o Homem Molecular tinha feito e voltou à vida. A sua esposa também, com medo, já tentou atirar no seu rosto com uma arma, e o Sentinela simplesmente se regenerou como se nada tivesse acontecido. É extremamente difícil matá-lo, ao ponto onde podemos afirmar que ele é quase uma constante universal. Esses feitos de regeneração que eu citei são até pequenos comparados ao fato de que o Thor já jogou ele no sol enquanto ele estava morto, e ele ainda assim voltou. Não apenas isso, Morgana Le Fay já voltou no tempo para tentar matá-lo antes de receber os seus poderes, e mesmo assim não deu certo. Chega até mesmo a ser uma incógnita de como o soro do super soldado deixou um personagem tão poderoso como o Sentinela, mas o fato é que ele é extremamente difícil de matar e entra aqui na lista de hoje. Mas indo para o quarto da lista de hoje, Caim Marko é meio-irmão de Charles Xavier, o fundador dos X-Men e a mente mais poderosa do planeta. Caim sempre teve inveja do irmão e a relação dos dois piorou muito quando o pai de ambos morreu, onde Caim culpou Charles por não impedir o acidente. Mais tarde, Caim se alistou no exército americano durante a Guerra da Coreia e quando se afastou do seu pelotão, deu de cara com um templo dedicado ao deus místico Sitorak. Lá, ele encontrou um rubi encantado e ao tocá-lo foi transformado no fanático, recebendo poderes e um traje vermelho para servir à entidade. O personagem já passou por alguns altos e baixos e ele teve que ser nerfado continuamente nos quadrinhos porque ele simplesmente era muito poderoso. Inicialmente, o personagem contava com campos de força que cobria todo o seu corpo e fazia com que ele fosse completamente invulnerável. O nível de força que um personagem tinha que ter para ultrapassar o seu campo de força era quase imensurável. O Thor, que tem feitos a níveis universais de força, teve que usar todo o seu poder bruto para conseguir ultrapassar, junto com seu martelo, o campo de força do fanático e conseguir lutar contra ele. Esse campo de força era tão poderoso que o personagem conseguia andar livremente pelo solo, já que as rochas ao seu redor se afastavam do seu corpo. Isso, claro, unindo a sua super força. Personagens que são pesos pesados um pouco mais fracos não conseguiriam fazer nada contra o personagem, como foi o caso da Vampira, que ela tinha os poderes absorvidos da Miss Marvel e deu um soco com toda a sua força no fanático, e ele nem mesmo se moveu, e a onda de choque foi tão forte que devastou os vidros dos prédios ao seu redor. Mesmo depois de perder esse campo de força que dava invulnerabilidade completa a ele continuou sendo muito resistente. Tenho certeza que muita gente já viu informação de que o fanático conta com o maior fator de cura de toda a Marvel, e olha, não é brincadeira. Ele já ficou com todo o seu esqueleto à mostra, e mesmo assim, não só estava consciente, como se mantinha de pé, como se nada tivesse acontecido, e voltou ao normal alguns instantes depois. Ele conta com a bênção do Sitorak, e isso garante ele uma proteção absurda, ao ponto que já foi dito que ele entrou no reino do esquecimento e voltou vivo, sendo que dentro do reino dessa entidade não existe nada, é a completa inexistência, e mesmo assim ele conseguiu sobreviver. Infelizmente o personagem atualmente está ainda mais fraco, perdendo não só o seu campo de força, como grande parte dos seus poderes, mas ainda vale a pena mencionar aqui na lista. E ainda falando sobre o núcleo dos mutantes, Frederick Dukes tinha uma condição genética que fazia ganhar peso rapidamente, mas isso não era simplesmente obesidade. Ele descobriu que era um mutante quando a sua habilidade de absorver impactos e se manter imóvel, independentemente da força aplicada contra ele, começou a se manifestar. Muito mais tarde, o Professor Xavier tentou fazer com que ele se unisse aos X-Men, mas ele acabou rejeitando e se aliou aos mutantes do Magneto, que era o extremo oposto do que o Xavier queria. Mas não é sobre a história de origem que faz com que o personagem fique aqui na lista, mas sim a sua mutação. Como eu acabei mencionando na breve história de origem que eu falei sobre ele, a sua habilidade é de absorver impactos e se manter imóvel, e isso é muito mais poderoso do que parece ser. O personagem é completamente imune a ataques cinéticos, e isso envolve ataques como armas comuns, socos, e em alguns casos, ele já demonstrou ter uma certa resistência a altas temperaturas. Isso não é sempre, já teve um momento nos quadrinhos que ele reclamou de estar muito próximo ao fogo, ao mesmo tempo que ele já conseguiu resistir sem problemas a ataques da mutante Magma, mas a sua absorção do impacto é algo assustador. Enquanto ele estiver tocando no chão, é praticamente impossível tirá-lo de lá. Até mesmo mutantes nível ômega como a Jean Grey já tentaram levitá-lo usando a sua telecinese e não foram capazes. E quando eu digo que ele absorve o impacto, é o ponto de que o Hulk selvagem já deu um soco no estômago do Bob e o mutante só deu risada. Mas como ele é um idiota, ele tentou utilizar uma força oposta e acabou se machucando no processo. Mas foi mais mérito da burrice dele do que da força do Hulk nesse caso. Ele é uma verdadeira ameaça aos mutantes quando trabalhado como um vilão, ao ponto de que precisam reunir equipes inteiras de X-Men para conseguir detê-lo. Sua resistência não se aplica apenas ao seu corpo. Quando eu comentei que ele é muito burro, não foi meramente para ofender o personagem. Ele é realmente muito burro, mas isso garante a ele uma defesa telepática. O Professor Xavier já demonstrou ter dificuldade em acessar a sua mente por causa dessa limitação mental que ele tem. E isso faz com que o personagem seja ainda mais difícil de derrotar, o que rende boas lutas nos quadrinhos. E ainda sobre os mutantes, e dessa vez um bem mais inteligente, Insa Banur nasceu há milhares de anos em Aqaba, no Egito Antigo. Ele nasceu deformado, com uma aparência que fazia ser visto como um monstro, e foi abandonado logo cedo pelos seus pais, mas foi resgatado e treinado por uma tribo nômade.
Após seus poderes mutantes se manifestarem, ele dominou o Egito e até mesmo chegou a tomar para si tecnologia celestial, ficando ainda mais poderoso. Unindo seus poderes e a tecnologia, de tempos em tempos ele entra em um estado de hibernação em um casulo tecnológico para atravessar as eras, se aproveitando muito do fato de não envelhecer. Ele tem o poder de alterar a si próprio a nível molecular, o que faz dele um personagem mais forte e resistente fisicamente falando. O Wolverine já cravou as suas garras diversas vezes, até mesmo atravessando seu crânio, e não acontece nada. Recentemente ele lutou contra os X-Men, que haviam desistido da ideia de uma nação mutante e estava vencendo a luta, mesmo na completa desvantagem. Um personagem pode alterar a sua forma da maneira como ele quiser, então danos físicos tem que ser um nível muito alto para fazer qualquer coisa contra ele. Isso se o ataque chegar a encostar nele, já que ele pode criar pequenas lacunas do seu corpo para desviar de ataques, principalmente ataques a longa distância. Ele refinou tanto seus poderes que se uma única gota do sangue do Apocalipse se manter, as células tecno-orgânicas tomarão conta de um novo corpo e farão o Apocalipse crescer novamente. Ele pode modificar o seu corpo para sobreviver em mais diversos tipos de ambientes, como até mesmo criar guerras para respirar debaixo d'água. Ele pode se manter inteiro no espaço, sem oxigênio e sem atmosfera, e pode bloquear rajadas de energia do Ciclope com as mãos, sem grandes preocupações de tão resistente que ele é. Não é à toa que por muito tempo ele foi considerado a maior ameaça que os X-Men já tiveram que enfrentar e foi considerado também um mutante nível ômega. Na minha opinião, é uma pena que esse título nunca foi dado a ele depois da classificação oficial dos mutantes, mas ele ainda assim é um personagem extremamente poderoso. E agora indo para um mutante que é puramente resistência, esse personagem aqui foi feito basicamente para sobreviver a qualquer coisa. Darwin é um mutante com uma habilidade única, a de se adaptar a qualquer perigo que o seu corpo esteja sofrendo. Essa adaptação ocorre de maneira automática, então muitas vezes Darwin não tem controle sobre o que vai acontecer com ele, mas é sempre visando a sua sobrevivência. Quando criança, por conta da sua aparência, ele já tentou tirar a própria vida e percebeu que era impossível disso acontecer, já que os poderes sempre o salvavam. Quando ele tentou pular de uma altura mortal, seu corpo ficou tão leve quanto o papel. Se ele tentasse se afogar, criava guerras. Ele sobrevivia sem nenhum problema a uma casa em chamas e por aí vai. Quando cresceu e desenvolveu seus poderes junto da equipe do Xavier, ele foi tido como um mutante que pode sobreviver a qualquer coisa. Outros personagens já disseram que ele é tão forte quanto precisa ser, já que seus poderes são voltados para isso, a necessidade. Ele tem um dos feitos de resistência mais absurdos de todos, que é sobreviver ao toque da morte. Mas não da entidade morte em si, e sim da deusa da morte Hela. Quando isso aconteceu, o seu corpo se adaptou e absorveu aquela energia, fazendo com que ele se tornasse meio que uma entidade da morte também. Isso acaba perturbando o personagem até os dias de hoje, já que sempre que alguém está prestes a morrer perto dele, ele sente isso acontecer. Mas ainda assim, mostra o quão poderosos são seus poderes, apesar de que ele não é invencível como muitas pessoas acreditam. Seus poderes têm limitações, não é à toa que ele não é um nível ômega, e se ele estiver em uma situação onde seus poderes não conseguem se adaptar perfeitamente para a sobrevivência, ele é enviado para longe. E isso ocorre de uma forma automática, então pode ser que ele esteja participando de uma batalha e no mesmo instante ele esteja do outro lado do planeta, porque os seus poderes o levaram para lá. E para finalizar o vídeo de hoje, temos o Thanos, que não só conta com um físico acima da média, como também a bênção de uma das maiores entidades de toda a Marvel. Assim como eu comentei no caso do Hulk, onde ele ganha um poder adicional por conta de uma entidade demoníaca, o Thanos ganha uma resistência extra por conta da própria morte. Mas vamos por partes. Thanos faz parte da raça dos Eternos, e isso faz com que ele seja muito mais poderoso fisicamente que a maioria dos seres do universo. Ele em especial é ainda mais forte que os seus iguais, por ter nascido com uma mutação que o deixou com a aparência de um deviante. Até mesmo versões enfraquecidas do Thanos já são mais poderosas que a maioria dos heróis da Terra. Alguns exemplos que eu posso dar foi quando o Thanos resistiu sem nenhum problema a um ataque direto do Thor com o Mjolnir, e quando ele aguentou os gritos do Raio Negro a queima-roupa. Bom, vale lembrar que o Raio Negro estava enfraquecido nessa época, mas seus gritos ainda eram fortes o suficiente para destruir toda a sua cidade de uma única vez. Já o Thanos, com seu poder total, já foi capaz de aguentar os ataques do seu filho enquanto ele estava em posse da entidade Fênix. Coisas como destruição planetária nem arranham um personagem, e mesmo que ele fosse morto por algo do gênero, ele ainda iria voltar à vida. Isso porque, como eu comentei na introdução do personagem, ele tem a bênção da morte, e é seu principal arauto. Nos quadrinhos, o personagem é completamente apaixonado pela morte. Infelizmente para ele, não é recíproco, mas o que vale é o sentimento do Thanos, né? Como ele é completamente fiel à causa da morte, ela concede a ele a imortalidade. Então toda vez que o Thanos morre, sua alma vai diretamente para o reino da sua amada, e a morte faz com que ele volte para o reino dos vivos. Portanto, para conseguir matar o Titã Louco, seria necessário passar por cima da autoridade da morte, o que é quase impossível. Existem pouquíssimos seres que conseguiriam fazer isso, e geralmente esses seres não cruzam o caminho do Thanos. E é por isso que ele é um vilão muito mais perigoso do que geralmente aparenta ser. Ele é super inteligente, super forte, poderoso bastante para brigar com entidades cósmicas e ainda por cima é completamente imortal. Bom, mas essa foi a lista de hoje, espero que tenham curtido. Caso tenham gostado, deixa o like aí embaixo para ajudar o canal a continuar crescendo e mandar esse vídeo para mais pessoas. Não esquece de comentar qual o seu personagem favorito dessa lista e qual você acha que é o mais resistente. Compartilhe para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos. Valeu e até a próxima!